questão, né? A principal coisa, o Crespo veio com uma comissão técnica gigante, o São Paulo nem tinha, né? Estava trocando a comissão técnica própria, o Diniz tinha uma comissão técnica pequena, e o Crespo veio com 5 auxiliares, né? O Branda, que era o auxiliar técnico propriamente dito, os preparadores físicos, que era o Alejandro Corran, que era um professor super renomado. Não sei se você lembra das lives iniciais lá que a gente fazia com o pessoal da Argentina. Esse Alejandro Corran era super citado. O Gustavo Sato, que era auxiliar de preparação física. O Gustavo Nepote, que é preparador de goleiros. E o Tobias Corran, que era filho do Alejandro Corran, que era o analista de desempenho. As questões aconteceram, sobretudo, com os Corrans, com o pai e filho, analista e preparador físico. O São Paulo começou a ter muita lesão muscular. A questão... os jogadores começaram a reclamar dos métodos de preparação física e a direção também. Desde então, desde o São Paulo, o Crespo não trabalha mais com eles, com os Corran, né? Ele mudou bastante de comissão técnica. O Seba Domingues, ex-jogador do Corinthians, chegou a ser auxiliar do Crespo, hoje é técnico solo. Então, em princípio, a gente precisa ver o anúncio oficial para ver direitinho. O São Paulo falou em uma comissão bem mais reduzida, até por questão de custo, porque a comissão do Zubeldia era grande, né? Tinha 2 auxiliares diretos, o preparador físico, que era bom, aliás, bom preparador físico, por sinal. Mas, enfim, em tese, ainda estão com o Crespo apenas 2 caras da comissão lá do passado. O Branda, que é o auxiliar tipo braço direito, e chegou a dirigir o time algumas vezes, né? Teve algumas... Lembra? Teve um jogo com o Bragantino que, meu Deus do céu, ele fez uma alteração lá que, nossa... É isso, senhora, exatamente, eu lembrei agora. Mas não era por suspensão, era por Covid, né? Era Covid, então, exato. Então, vamos lá, o Crespo não era um cara muito suspenso, né? Ele teve algumas vezes ausente por conta do Covid, né? Mas o Branda quase pôs tudo a perder. Esse ele continua lá. E olha lá, Juan Branda não. Era ele mesmo, Adriano. E o Nepote, que é o preparador de goleiros, que é uma figuraça, ele era muito amigo do Perry, o Gustavo Nepote. E era um treinador de goleiros folclórico, o cara tipo pra cima, tal, não sei o que lá. E ele... agora, o São Paulo, curiosamente, o Zubeldia não tinha preparador de goleiros próprio. Então eu tô meio... O Nepote acho que vem com o Crespo. E o São Paulo tem preparador de goleiro brasileiro próprio da comissão técnica. Não sei se ele vai entrar... A gente precisa esclarecer isso ainda. Eu só sei que a comissão técnica anterior já não está mais com ele no todo, né? Agora, desculpa a minha ignorância aqui. Pergunto para você e para a galera aqui do chat, se alguém puder esclarecer isso. Eu estou enganado ou hoje as comissões técnicas são bem grandes? Tem técnico de defesa, técnico de não sei o quê, técnico de lateral... técnico não sei o que lá, são caras que cuidam de uma coisa só. A do Zubeldia era assim. O cara vai chegar, ele mais 2 caras só, tipo old times? Então, eu acho... aí seria necessário que profissionais do São Paulo completassem as outras funções. Tem esses profissionais? Então, tem uma comissão técnica fixa no São Paulo. Agora, hoje, a do Abel, por exemplo, no Palmeiras... A do Abel é imensa, tem 1.000 caras. Cada hora tem um lá. Esse aqui é o técnico, esse aqui cuida não sei o que lá. Tem muita questão da bola parada hoje, né? De um especialista em bolas paradas. Mas, por exemplo, o Dorival tinha o Lucas, que é o filho dele, que era o auxiliar técnico / cara da bola parada, né? Agora, tem uma situação também que, para mim, precisa ainda ser esclarecida. A gente precisa ver como é que vão ser as chegadas e a apresentação. A situação do Milton Cruz. Que o Milton Cruz, quando o Crespo trabalhava, ele trabalhava na Barra Funda. Ele não trabalhava na Barra Funda, ele trabalhava em Cotia. Ele nem pisava na Barra Funda. Né? Tinha essa comissão gigante do Crespo. E o Milton Cruz não era nem uma exigência do Crespo, era uma decisão da diretoria. Quando sai o Crespo e entra o Rogério pede, muito amigo do Milton, né? Que o Milton passasse a fazer parte da comissão dele, né? Na Barra Funda, embora o Rogério tivesse os diretos dele, falasse muito mais com os diretos dele, né? Que não estão mais no São Paulo.
O Nelson tal. Então, uma informação aqui rapidinha? Pode. Nesse desenho é exatamente a substituição da comissão inteira do Zuba, né? Isso. E acho que, pelo que eu entendi, o Milton Cruz segue, né, ali para, né, segue na. Então é a replicar, saem, né, saem os argentinos do Zuba, mas da turma antiga dessa comissão que deu problema do Crespo lá, só 2 continuam mantidos, digamos assim, né, na comissão do Crespo. Os nomes são diferentes. Saíram com o Zubeldia 5 profissionais, né? O Max Cubeiras, o Grueso, o Escobar, o preparador físico, que é o Lucas Vivas, esse era muito bem falado, e o analista Carlos Burbano. É que hoje também, né, Tironi, o técnico tem o seu analista, né? Sim. O analista é tipo o cara que... esse aqui que olha os adversários, né? Então sairiam 5 e entrariam 5, como a Mônica Berger está falando, né? Seriam as substituições dos mesmos. E aí o Milton continuaria pelo São Paulo, digamos assim, né? Pela relação com o Muricy, com o Casares e tudo mais, né? Olha esse meritório. Casares já furou o anúncio oficial. Olha, agora a mira está na diretoria, você não acha, Arnaldo? Muito mais que nos jogadores. Mas muito mais. Sim. Sem dúvida. Embora eu ache que os jogadores do São Paulo também, os principais, estão devendo, né? Sim, porque é aquilo, né? Até o manifesto da torcida organizada comprova o que você está falando, né? Tá claro que as questões do São Paulo vão além dos treinadores que passaram nesse período todo. Eu nem acho o período 1 ano que ficou o Zubeldia um período insignificante. Acho um bom período desde que contemple uma temporada inteira. O problema são as quebras da temporada. O São Paulo está sempre trocando técnico na quebra da temporada. Né? Então isso não é muito bom, né? Luiz Guerreiro, Arnaldo foi no ponto certo. Falta de envergadura moral para demitir o Zubeldia. No brasileiro, o preço de ser um profissional íntegro é ser ridicularizado. Fica o exemplo de liderança e caráter. Graças, Zuba. Diz aqui o Luiz Guerreiro. O Fred fala, Arnaldo, você ao dizer que tem um torcedor com medo, você está incentivando a divisão. Vamos em frente. Eu torci para o Zubeldia e vou torcer pelo Crespo. Medo não. Esperança. Diz aqui o Fred. O medo, Fred, saiu o culpado. Não melhora. E agora? Né? E se não melhorar imediatamente? Né? Não é... Flávio Páscoa. Notícia do Crespo no GE Santos e queda de desempenho no Brasileirão foram determinantes para a saída do argentino. A notícia já está pronta, se atualizar. Pois é, Flávio, ele saiu por isso mesmo na outra ocasião. Agora, Eduardo Zagato. Quem foi inocentar o Zubeldia? Fala. Agora, eu acho que para sair, ele vai querer o pagamento da multa no ato integral. Ele não vai acreditar de novo na galera. Aliás, fora a nota da Mônica Berger, que deve ter sem o Zubeldia e com o Crespo, as chances nas Copas ficam iguais, menores ou maiores? Cara, é difícil falar. Eu acho que o Zubeldia estava muito mais acostumado às competições sul-americanas do que o Crespo, que saiu, foi lá para a Ásia, estava lá, Oriente Médio, voltou, né? Então, e esse desempenho do Zubeldia, essa série invicta do Zubeldia na Libertadores é impressionante. Né? Uhum. O Crespo não fez uma Libertadores ruim quando ele dirigiu o São Paulo. Aquele confronto com o Racing foi muito legal. Foi o São Paulo não terminou em primeiro da chave, terminou em segundo. Teve que decidir na Argentina. Não ganhou o primeiro jogo, mas foi quando ele sacou ali aquela dupla Rigoni e Marquinhos, que deu super certo, né? Um veio da base e o Rigoni estava jogando muito. São Paulo eliminou o Racing, que era do mesmo grupo da fase de grupos, e aí fez um bom jogo com o Palmeiras. Aliás, lembrando do Crespo, a galera não gosta muito de relembrar, mas os mata-matas que o Crespo foi eliminado, Palmeiras na Libertadores e Fortaleza na Copa do Brasil, tiveram uma participação decisiva de Thiago Volpe. Ele foi muito mal nos dois mata-matas. Mas mal pra cacete, não foi pouco mal, não.
Sim. O Volpe acabou com o Crespo. Seguinte, agora saiu a tabela da Copa do Brasil. Aliás, se não saíram, anote. São Paulo joga primeiro numa quinta no Morumbi e depois numa quarta na Arena da Baixada. Saíram as questões do brasileiro. O São Paulo joga contra o Corinthians, anotem, sábado à noite, às 9 da noite, num sábado. A maratona vai ser ainda maior. Qual a garantia que essa galera não vai se machucar? Essa é a minha grande pergunta. Porque tem uma situação, né? As lesões na época do Crespo eram muito associadas a essa questão da preparação física e eram lesões musculares. Dessa vez, são apenas 2 lesões musculares. O que está impressionando é a demora da volta desses jogadores ao combate, né? E eu... não sei se você lembra, a ideia era que Lucas, Oscar estivessem na ponta dos cascos para o início de Brasileirão e Libertadores. Os caras não jogaram. Sim. Praticamente, né? Então aí o Caleri se machucou no início do Brasileiro e tá nessa situação toda. Fabiano, não sou contra a troca dos... Então é isso, né, galera? Eu acho que o Crespo pode melhorar o São Paulo em alguns aspectos. Eu acho principalmente em ponto corrido. Por mais que ele não foi muito bem em ponto corrido na época do São Paulo, mas é porque fisicamente o São Paulo estava muito mal naquela época, porque focou só no Paulistão, né? Precisava sair da fila e não focou no Brasileiro. E o Zubeldia, cara, eu acho que já tem chegado no limite, entendeu? Não, cara, não vou dizer que não deu certo. O Zubeldia fez Brasileirão ok e foi longe nas Copas, tá ligado? Mas eu acho que precisava da mudança mesmo. O Crespo já tá treinando, já vi foto do Lucas e o Oscar treinando. Acho que é bem capaz de eles já voltarem. Já nesse primeiro jogo da volta aí. Vai ser dia 12 ou dia 13, né? Por aí. Então é bem capaz de eles já voltarem. Então o São Paulo vai tá reforçado. Ferreirinha também. Então acho que o Crespo vai ter mais peças pra colocar no time. Então vamos torcer pra dar certo, cara. Vamos torcer pra dar certo. Né? E jogadores também precisam dar resposta, né? Porque tá devendo. Muitos jogadores estão devendo, na minha opinião. Comenta aí a opinião de vocês aí. Todos se inscrevem pro canal Ronaldo Tironi. Link na descrição, galera. Não tá tendo muito react, porque não tá tendo muito conteúdo pra reagir, tá? Porque estão falando mais da Mundial de Clubes até agora e tal. Então é isso, valeu? Então deixa o like aí pra ajudar o canal a recomendar pra São Paulino, valeu?